Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, como a gente tinha falado na aula anterior, um pouquinho da diferença entre clima e tempo, né? Eu passei essa atividadezinha para vocês. Mas antes de começar a correção, nós vamos fazer uma pequena discussão aqui sobre o texto, tá bom? Porque eu vi que vocês ficaram com um pouquinho de dúvida em relação ao mesmo. Então vamos lá, seguindo aqui. Vamos lá então. O clima, como já sabemos, ele é um resultado de sucessivas ocorrências meteorológicas, ou seja, é tudo que o clima ele vai mudando de acordo com o tempo, né? E pode sofrer alterações da natureza e também do homem. Alterações da natureza é aquelas alterações normais, como o descongelamento da calota polar, é, tempestades, raios, e o pode sofrer influência humana através da nossa poluição, né, da queima de combustível, da utilização de combustíveis fósseis em nossos carros, né, um aumento de CO2, e isso pode acabar afetando e fazendo com que o clima, de pouco a pouco, ele passe a mudar. Mas nós temos aqui alguns elementos do clima que vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá então. O primeiro elemento do clima é a temperatura, né, como eu tinha falado para vocês na aula passada. A temperatura ela é medida em graus Celsius ou Fahrenheit. Né? No caso do Brasil, a gente usa a temperatura em graus Celsius. Por que em graus Celsius? Porque é uma medida mais fácil para nós conseguirmos acompanhar. Então nós temos, como o Brasil é um país muito extenso, temos algumas diferenças de temperaturas, aonde na região mais próxima do Equador, ou seja, região norte e nordeste, temos temperaturas mais elevadas, né? Chega nas casas dos 28, 29, 30 graus. E temos a região sul, né, é, mais afastada da linha do Equador, que tem, possui temperaturas mais baixas, né, podendo chegar aí até 10 graus, 11 graus Celsius, dependendo da época do ano. Então, como o país é um país muito extenso, né, de latitude, e tanto latitude quanto longitude, então nós possuímos diferentes climas, né, diferentes temperaturas e diferentes tipos de climáticos, né, diferentes realidades. E também fusos horários. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que se trata esses fusos. Mas vamos lá. Outra característica, um outro elemento do clima é a própria umidade do ar. A umidade do ar, pessoal, nada mais é do que a quantidade em porcentagem de água presente no ar. Vocês não conseguem ver, mas à nossa volta possuímos ar, né, que é o oxigênio, o O2, mas dentro desse oxigênio possuímos também microgotículas de água, né, que faz o ar ficar mais seco ou mais fácil da gente respirar. Então, no período de secas, né, os médicos eles recomendam que tenhamos cuidado com crianças e idosos, porque a umidade do ar é baixa, né, e facilita ter problemas respiratórios, porque tem pouca presença de água, né, uma pouca porcentagem de água nesse ar. E a umidade do ar ela é relativa a cada região, mas ela também é mudada de acordo com o tempo, de acordo com as estações do ano. Essa umidade ela pode ser maior ou essa umidade ela pode ser menor. Tem até uma perguntinha dessa aqui lá na atividade de vocês. Outro elemento do clima que nós discutimos na aula passada foi sobre a pressão atmosférica. Que a pressão atmosférica nada mais é do que a pressão do próprio atmosfera, né, que exerce sobre as nossas cabeças e sobre a superfície da Terra. Ou seja, é a pressão que exerce na gente do ar sobre a gente, da atmosfera, o que faz a gente ficar no solo. É essa pressão. Nós não sentimos essa pressão porque nós estamos habituados com a mesma. Mas se a gente for voar, por exemplo, para a Índia, para o Japão, para a China, nós vamos sentir um pouco de diferença nessa pressão. Até por isso, quando, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar um amistoso em outro país, ela vai com algumas semanas de antecedência, justamente para ter essa aclimatação, para ter justamente esse aperfeiçoamento à pressão atmosférica daquele local. Porque se o jogador chegar lá e já for direto praticar um exercício físico, como jogar futebol,
ele pode vir a sentir alguns problemas respiratórios e cardíacos, né, podendo vir até mesmo a óbito. Por isso que quando uma pessoa, né, que custa muito caro também, quer escalar um monte de Everest, ela tem que fazer todo um tratamento, todo um monte de exames, porque quanto mais alto, menor é essa pressão atmosférica, quanto mais baixo, maior. Então lá em cima é muito difícil de respirar, né? O ar é rarefeito, então as pessoas têm que passar por um treinamento muito grande para conseguir alcançar esse topo, tá bom? Então, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, menor você vai sentir a pressão sobre você. Mais difícil vai ser para você respirar, porque o ar vai ser mais rarefeito. Quanto mais baixo, né, quando você vai entrar numa caverna, você vai sentir uma pressão a mais sobre você. Ou seja, o ar vai ficar mais pesado para você. Você vai sentir aquela pressão ao respirar. Outro elemento climático que nós temos aqui é a radiação solar. Pessoal, nós discutimos também sobre a radiação solar. A radiação solar é o que dá a claridade para nós, né, como vocês estão vendo aqui pela minha janela. Mas somente isso? Somente define dias e noites? Não. A radiação solar ela é a matéria-prima da vida na Terra. Ou seja, sem o Sol, sem a radiação solar, não existiria vida na Terra. Tudo de acordo com a receita. São vários fatores que fazem que a vida na Terra existe. Mas é graças a essa radiação solar que é possível da gente estar aqui vivendo. Porque é através dela que é produzido o oxigênio, através da radiação solar que atravessa as árvores, né, que deixa a árvore fazer a fotossíntese e assim temos oxigênio, além de dar calor pra gente, né, manter a terra aquecida e também, né, serve de calor pra gente mesmo. Até tem a imagem aqui do lado, olhem para vocês verem aqui, nessa imagem aqui. Vamos tentar aumentar ela um pouquinho. Vocês estão vendo aqui? Aqui nessa imagem está mostrando exatamente o que, gente? Está mostrando a quantidade de luz solar e radiação solar recebida pelo nosso planeta. Nós chamamos isso aqui de zonas climáticas. Nós possuímos mais ou menos 3 zonas climáticas definidas, sendo elas distribuídas entre norte e sul. Nós temos essa aqui no azul, tá vendo a setinha aqui? Esse azul aqui mais escuro, nós chamamos ela de zona glacial ártica. Por que zona glacial ártica? Porque ela está no polo norte. Então, essa é a denominação. Né? Então, ela é uma zona onde ela recebe menos luz solar. E por isso ela recebe esse nome. Porque ela recebendo menos luz solar, menos radiação, a temperatura é bem menor do que nas outras zonas. Da mesma forma, existe a zona glacial antártica, que fica no Polo Sul, né, na proximidade do Polo Sul, que também recebe pouca radiação solar. Já aqui nós temos aqui a zona temperada do norte e também a zona temperada do sul, onde recebe um pouco mais de radiação solar e possui temperaturas mais amenas. Né? E nessa aqui, zona tropical ou intertropical, né, tanto do norte quanto do sul, elas fazem fronteira com a... deixa eu pegar aqui para vocês. Fazem fronteira com a linha do Equador. Ou seja, é justamente nessa linha do Equador aqui que está localizada a zona tropical ou intertropical. E justamente nessa zona aqui que a gente recebe mais radiação solar. Como você está vendo, a Terra ela fica, né, o Brasil, ele fica nessa zona tropical. Até nós iríamos fazer uma atividade onde nós iríamos fazer a nossa própria zona, zonas térmicas, né, utilizando latinhas. Mas vamos deixar para quando as aulas retornarem presencial. É uma atividade bem interessante e bastante legal. Então a gente tem esses 3 zonas de iluminação, onde a gente tem tanto do norte, tanto do sul. Vamos diminuir aqui e vamos continuar a nossa discussão sobre o texto. Já quando a gente olha para o Brasil, nós temos alguns tipos de clima.
O Brasil, pessoal, ele possui 5 tipos de clima bem definidos, como a gente pode ver aqui no mapa. Equatorial, como vocês podem ver aqui, vamos aumentar aqui novamente. O equatorial, onde ele pega a faixa do norte aqui, né, na região do Amazonas, da Amazônia em si, e estende-se até um pedaço do Nordeste. Temos a zona tropical, onde ela fica no coração do Brasil, né, ela tem uma faixa que corta o Brasil afora, né, onde Goiás está englobado nesse clima tropical. E também possuímos uma faixa ao norte do nosso país. Temos o semiárido, né, localizado aqui, uma pequena faixinha aqui no Nordeste. O tropical atlântico, né, onde é essa faixa que fica ao litoral do Brasil, que vai desde lá perto de Recife até chegar próximo aos estados de São Paulo, de Rio de Janeiro, né, uma faixa que ela corta o litoral brasileiro, né, nós damos esse nome de clima tropical atlântico. Temos também o tropical de altitude e também o subtropical, que é essa região sul aqui. Cada região desse aqui foi definida por quais características? Temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, ou seja, as características semelhantes. Então, os estados aqui, vocês estão vendo que o clima não estão divididos por estados ou por municípios. São faixas aqui onde elas não possuem uma linha reta, não possuem aparência como um dos estados. Então, qual foi o critério para elaborar esse mapinha aqui? Foram as semelhanças entre os estados, entre municípios e de algumas regiões. Se essas regiões elas apresentam as mesmas características, as mesmas quantidades de chuvas, as mesmas pressão atmosférica, as mesmas condições climáticas, então elas pertencem ao mesmo clima. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, que, por exemplo, tropical, ele possui essa faixa enorme aqui, mas possui também uma faixinha bem menor aqui do lado. Ou seja, o clima tropical presente aqui possui semelhanças com esse clima que está aqui. Entenderam? Então, vamos dar seguimento. Então, cada climinha desse aqui, ele possui, né, uma característica específica. Como, por exemplo, o equatorial, que é esse verdinho aqui. Esse é o clima que predomina na região amazônica, que abrange a região norte e proporciona os estados do Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 graus Celsius e 27, com chuvas durante todo o ano e alta umidade do ar. Lembrando que, quanto maior a umidade do ar, maior a possibilidade de pancadas de chuva. Quanto menor a umidade do ar, menor a possibilidade de chuva. Muitas vezes vocês veem lá no jornal, né, o que seu pai está assistindo, sua mãe, sua avó, e você não compreende muito bem. Né? Temos aí também o tropical, aonde ele abrange os estados da região centro-oeste, nordeste, norte e sudeste, ou seja, abrange todas as regiões do Brasil, e apresenta duas estações definidas, como o inverno, sendo considerado como temperatura seco, e o verão chuvoso. A temperatura média varia entre 18 e 28 graus, ou seja, é uma variação de temperatura bem maior do que a equatorial, onde tem diferença de 2 graus Celsius, né? Nós temos aí uma diferença de mais de 10 graus Celsius. Pode estar 18 graus de manhã e à tarde já pode estar ali seus 25, 26 graus Celsius. Temos o semiárido, né? Onde o clima no Brasil predomina no interior nordestino. A temperatura lá é extremamente elevada, galerinha, com média de 27 graus Celsius. E as chuvas são escassas e irregulares, aonde essa região, como vocês sabem, ela é, como está dizendo aqui, semiárida, ou seja, existe pouca água ali, pouca vegetação, e em determinadas épocas do ano chega até faltar água, né? Os animais morrem, as pessoas têm que sair de sua região, irem para outras, então é bastante complexo. Temos também o tropical de altitude, onde ele é típico das áreas mais elevadas do estado, do sudeste, que é o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Lá as temperaturas variam de 18 a 22 graus. Então, é um outro fator. Como é mais alto, né, ele está dizendo aqui o tropical de altitude,
Quanto mais alto, menor vai ser a temperatura. Quanto mais baixo, maior vai ser essa temperatura. Então, a partir disso aqui, nós vamos lá para nossas atividades. Então vamos lá. Número 1. Nesse tipo de clima, a temperatura média anual é superior a 25 graus Celsius. As chuvas são abundantes e bem distribuídas durante o ano todo. Portanto, é um tipo de clima quente e chuvoso. De acordo com isso aqui, gente, isso faz a gente lembrar bastante do clima equatorial, porque não é equatorial que nós vimos aqui no texto, nessa porção verdinha, que possui as temperaturas mais elevadas e também chuvosos o ano todo. Então a número 1 é a letra A. Opa, sem querer já mostrei a resposta dos outros. Vamos lá. Número 2. Nesse tipo de clima, as temperaturas são elevadas, com temperaturas superiores a 26 graus Celsius. As chuvas são escassas e irregulares, havendo longos períodos de seca. Portanto, é o clima quente e seco. Nós estamos falando agora mesmo também da região Nordeste, onde tem uma escassez de água e os climas muito secos. Então, nós temos o quê? Quando a gente vai lá no mapinha novamente, na região Nordeste, nós encontramos quem aqui? O clima semiárido. Então, nós vamos lá e vamos deixar marcado o clima semiárido. Número 3. Qual item a seguir não corresponde ao elemento climático? Gente, esse aqui era bem fácil de vocês acertarem e bastante gente errou. Nós discutimos sobre umidade do ar. Então, é um elemento climático. Nós falamos de pressão atmosférica. Então, é um elemento climático. Nós falamos de radiação solar. Também é um elemento climático. Nós falamos de ciclo hidrológico? Ainda não. Vamos falar mais pra frente. Então, se eu não falei, esta opção que é incorreta. Então, a opção incorreta é a letra D. Número 4. Explique a importância da radiação solar para o nosso planeta. Nessa parte aqui, nós temos que voltar aonde? Lá na primeira parte do texto, né? Aonde fala da radiação solar. Aqui fala que é o calor que é produzido pelo Sol e é recebido pela Terra. E é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta e assim controlar as temperaturas. Né? Ou seja, sem o Sol, nós não teríamos também vida. A Terra seria um planeta congelado. Sem essa radiação solar. Nós não teríamos, como por exemplo, o calor, não teríamos o ingrediente principal para a vida. Nós não estaríamos aqui, não existiria dinossauro, não existiria árvores, não existiria nada. Apenas um planeta gigante congelado. Que nem a série que está na Netflix, Snowpiercer, onde a Terra ficou totalmente congelada ali. Número 5. Descreva as características dos dois climas que predominam no território brasileiro. Essa aqui foi uma pegadinha que pegou muita gente. Pessoal, os climas que predominam, não é os dois climas que o Brasil possui. Você viu que o Brasil possui 5 climas. Então temos o que? Você tem que voltar lá na imagem acima, né, e identificar qual que são os dois climas predominantes aqui. Predominante significa o quê? Os que possuem maior extensão, que são os maiores, que são os mais tops. Então aqui nós temos o quê? Quais aqui no mapinha que são as cores maiores? Não são a cor verde e a cor amarela? Então nós vamos que os climas predominantes no Brasil é o clima equatorial e o clima tropical. Então nós temos esses dois tipos de clima aqui bem definidos. Então nós temos o quê? A pergunta aqui, nós já temos aqui as respostas. Equatorial e tropical. Só que aqui pede o quê? Descrever as características dos dois climas que predominam no território brasileiro. Então você vai lá no texto e vai pegar os dois climas que predominam, tá bom? Mas eu já fiz isso aqui para vocês. Então tá aqui a colinha e a resposta para vocês. E o número 6, ele pedia nada mais, nada menos para você discutir de novo
O que é umidade no ar na atmosfera terrestre? Nós vimos que a umidade do ar é a quantidade de água no próprio ar. Né? Quanto maior a quantidade de água no ar, mais possibilidade de chuva. Quanto menor, menor a possibilidade de chuva. Então é só você voltar lá na primeira parte do texto, que também tem essa respostinha lá, tá bom? E para ter certeza que todo mundo assistiu até o final dessa correção, dessa videoaula, eu gostaria que vocês enviassem a fotinha da correção, tá bom? Então vamos aqui para a correção número 6. Então, prontinho, galerinha, essa foi a nossa correção e a nossa discussão sobre a atividade 06, 05, na verdade. Tá bom? E até a próxima aula.